Bernardo Sattamini, presidente da ENGIE Brasil. Estávamos no bloco anterior, ainda na televisão, falando dessa questão de termoelétrica, encarecimento para o consumidor. Nós vivemos assim num momento que lembra aquele último episódio do apagão, ou nós estamos numa fase um pouco mais recuada, não tão avançada? Nós estamos numa fase parecida. Parecida. Só que nós estamos mais bem preparados por um verão... Do que naquela oportunidade. Naquela época, nós chegamos ao final do ano de 2000 com uma situação hídrica ruim, contando com um verão onde a hidrologia pudesse ser boa, ou seja, tivesse chuva... O que não ocorreu. O que não ocorreu, e aí a gente foi obrigado a racionar. Então, nós estamos parecidos, só que a vantagem que a gente tem hoje é que a gente tem um volume de termoeletricidade, de energia eólica, que pode dar um pouco mais de recursos para o governo administrar essa situação. Então, a situação que nós estamos é parecida na expectativa de uma hidrologia boa, de um verão úmido, mas nós temos mais recursos para lidar com a situação. Agora, o governo federal, na área de Minas e Energia, tem agido bem? Tem se precavido? Tem se movimentado adequadamente? Ou faz alguma crítica ao comportamento governamental? A gente tem que pensar que o planejamento, ele é um planejamento estatístico, né? Você não pode cobrir 100% das possibilidades. Quando você tem o pior ano da história, né, de hidrologia, ninguém espera e ninguém se prepara para isso. Então, de uma certa forma, não pode se culpar o governo federal, porque ele vem se preparando de uma forma adequada. Mas, mesmo uma situação mais crítica, a gente pode viver uma situação pior, né? E isso também preocupa no contexto da economia sobre o aspecto macro, né? Porque isso pode gerar também inflação ali à frente, né? O que acontece é que, à medida que você é obrigado a acionar termoelétricas mais caras, você vai criar uma pressão sobre o preço da energia elétrica e, com isso... E aí desencadeia, né? Provavelmente, aumento de preços e inflação. O governo tem maneiras de lidar com isso. No passado, lidou com isso através do diferimento desse efeito em vários anos. Pode ser que ele venha usar algum tipo de artifício dessa forma. Mas alguém tem que financiar esse custo mais elevado, que muito provavelmente nós teremos e nós veremos aí com o acionamento das termoelétricas. E o governo subsidiado? O governo pode arrumar uma maneira de financiar isso. Exato. É isso aí. Não necessariamente subsidiando, porque isso será pago, né? Mas quando eu falo é nesse sentido, financiando. Mas ele pode financiar como foi feito. Exato. Em 2012, nós tivemos essa mesma situação, ou seja, acionamento de termoelétricas caras, e a gente viu que o efeito ele foi diferido para os próximos anos. Passamos 5 anos pagando o custo ali daquela situação hídrica crítica que nós tivemos no ano de 2012. E a economia? Agora, saindo um pouquinho da área de energia, como é que está vendo a economia no Brasil hoje? A economia está se recuperando de forma surpreendente. Isso também é um fator que trouxe surpresa para o governo, né? Apesar da pandemia. Porque o governo não esperava que a gente fosse se recuperar tão rapidamente e que os níveis de consumo de energia fossem voltar aos níveis anteriores com tanta rapidez. E aí, com a hidrologia, ele acabou tendo uma surpresa negativa, né? Ali no começo da pandemia houve um baque, né? No começo da pandemia, nós tivemos uma redução, em alguns momentos, de 15% na atividade econômica, visto pelo lado do fornecedor de energia. Ou seja, significativo. Significativo. E como isso foi se recompondo? Olha, à medida que o governo os governos locais deixaram o lockdown de lado e a gente começou a voltar à atividade econômica, à atividade industrial, né, a gente começou a ver que a energia foi se recuperando e, a gente teve ali um ponto mais crítico entre abril e maio, e junho e julho a gente já começou a ver a recuperação. Em setembro nós já estávamos em níveis muito parecidos com o do ano anterior. E nesse primeiro semestre de 2001 também? Esse semestre a gente tem mostrado aí crescimento significativo, né? A gente teve um crescimento do PIB de 1,2% no primeiro trimestre, que é surpreendente, né? Eu achei curiosa a declaração do Abílio Diniz dizendo que não, o Brasil não está crescendo, a economia não está crescendo, nós vamos ter uma explosão.
concorda com essa opinião? Nós temos um cenário muito favorável também trazido pela alta dos preços das commodities internacionais. Verdade, então, verdade. isso, inclusive... Que foi o que ocorreu muito no período do Lula também, né? Isso. Primeiro mandato. Né? E quando a gente olha isso traz também um benefício fiscal tremendo, porque Exato. O governo acaba arrecadando muito mais e resolvendo um outro problema que era uma preocupação grande, que era a questão fiscal. Então, assim, eu acho que é um momento muito favorável. Essa crise hídrica, essa crise energética vem em um momento ruim. Se a gente não tivesse, a gente teria muito a colher no ano de 2021 e no ano de 2022. Mas, por outro lado, temos aí o teto da inflação, que era de 4,5%, e nós já estamos falando em algo de 6%, 7%. Né? Isso vai fazer com que as taxas de juros subam, você Exato. tenha uma redução do investimento, né? Talvez uma atração maior para a poupança, menos consumo. Isso pode também reduzir um pouco a curva ascendente do emprego, né? Com certeza. Que vinha ocorrendo antes da chegada da pandemia. Né? Com certeza. Agora, deixa eu ir para um campo um pouquinho mais pessoal. O que despertou em Eduardo Sattamini essa atração pela atividade energética, atividade de energia? Isso foi uma situação... Isso como é que foi? Foi lá atrás, antes do ambiente acadêmico, foi na juventude, como é que foi isso? A minha vida, antes da vida do setor de elétrico, setor de energia, era no setor naval. O setor naval é um setor muito forte no Rio de Janeiro, sim. E que também me deu os primeiros contatos com Santa Catarina. Eu fui diretor de um estaleiro aqui no estado, no estaleiro Itajaí, até estava conversando... Chegou a trabalhar em Itajaí? Eu vinha para Itajaí toda quarta-feira e voltava toda quinta-feira. Né? Isso em que ano? Isso foi entre 96 e 2000. Certo. Então já tem um tempinho. Certo. E antes eu tinha tido uma vida pregressa. Né? Eu me formei em economia, trabalhei... Universidade do Rio? Na PUC do Rio de Janeiro. Né? E aí fiz mestrado também no Rio de Janeiro. Trabalhei, então, na indústria naval durante os meus primeiros 15 anos de vida profissional. E, no final, eu estava trabalhando nessa empresa aqui, o Estaleiro Itajaí, que construía navios especializados em transporte de gás, né? Gases criogênicos. E aí foi que eu conheci o grupo Tractebel naquela época. Certo. Eles eram nossos fornecedores de tecnologia. Fui para a Alemanha, onde esse grupo era instalado. E aí, num determinado momento, resolvi tirar um ano sabático, fui para a Inglaterra, estudei lá durante um ano. Na volta, eu queria mudar de indústria, queria fazer outra coisa na vida. Né? Isso estamos falando já quase no ano 2000. Isso foi em 98, né? Mas na época que o pessoal da Tractebel comprou aqui a Geração. Exatamente. E aí a gente começou a namorar, né? E no ano 2000 fui trabalhar com eles. Comecei primeiro na área de desenvolvimento de negócios, já no momento de privatizações. Já aqui? Não, ainda no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Era um momento de privatizações, participei de algumas concorrências, de alguns projetos que estavam sendo licitados, da Hidrelétrica de São Salvador, de Estreito, que hoje fazem parte do nosso portfólio. E como eu tinha um histórico de financeiro, tinha sido diretor financeiro antes de ser diretor-geral desse grupo de empresas que tinha, inclusive, o estaleiro aqui, quando eles precisaram de um brasileiro para vir assumir a posição de diretor financeiro aqui com o Zaroni, eles me convidaram. E aí eu tive a sorte de vir parar aqui nessa cidade maravilhosa. E aí o quê, 2000? Isso foi no ano 2010 que eu vim para cá. Já 10? 2010. Então ficou 10 anos pela Tractebel no Rio, mais de 10 anos. 10 anos pela Tractebel no Rio, vim para cá e estou há 11 anos aqui. Já sou, no sentido da companhia, né, na minha vida da companhia, mais manezinho do que carioca. E já seguramente se apaixonou pela cidade. Né? Com certeza. Embora o Rio de Janeiro seja uma cidade maravilhosa, como todos conhecem, mas Florianópolis não fica muito atrás. Né? Não, Florianópolis tem uma qualidade de vida excepcional e isso é uma vantagem para a retenção dos nossos grandes profissionais. É muito bom a gente ter um lugar bom para se viver, onde, apesar de no verão a gente ter um trânsito um pouco mais pesado, mas é uma cidade que você ainda consegue ter uma boa qualidade de vida. Né? Perfeito. E para encerrar, eu gostaria de uma opinião do Sattamini sobre a economia de Santa Catarina. Nem quero saber sobre o governo, sobre a economia. Como observa a evolução da economia catarinense em meio à pandemia?
A economia de Santa Catarina, ela é, na minha opinião, uma das mais equilibradas do país, né? Quando você olha que você não tem nada concentrado, né? Você tem o oeste com proteína animal, você tem a parte de indústria metal mecânica no norte, você tem o turismo e a administração no centro, você tem a economia do carvão no sul. Agora, aqui na Grande Florianópolis também a tecnologia, a gente está Polo começando tecnológico, muito forte na tecnologia. Eu acho que essa diversificação que a gente falou, que a própria companhia buscou, ela dá perenidade ao negócio, dá estabilidade ao negócio. E também um perfil exportador na medida que o litoral é cortado com 5, 6 portos diferentes, né? Privados e públicos, né? Exatamente. Então, é exportador e vai se beneficiar muito nesse momento que a gente está vendo de altas de preços commodities lá fora, né? Muito bem, Eduardo Santamini. Foi uma satisfação recebê-lo. Muito obrigado pelo convite. E sucesso aí na caminhada da ENGE. Muito obrigado. Um forte abraço. Vamos ficando por aqui. Forte abraço, compromisso conosco. Próximo sábado, 19h10. Até lá.